Estamos chegando para mais um podcast Prefeitura Presente e hoje a nossa convidada especial é Ana Carla Silva da Cruz. Ela tem 14 anos e é uma grande campeã de medalhas nas Olimpíadas de Matemática aqui na cidade de Itimbiras. Ana, é um prazer estar recebendo você aqui. Quero agradecer desde já pelo aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. É um prazer maior ainda estar aqui. Obrigada pelo convite e eu espero que a nossa conversa seja boa. Então tá aí, rapaz, a nossa convidada, para quem não conhece, a Ana Carla, ela é filha do saudoso José Carlos Lopes da Cruz, o nosso popular Boa Hora. E a mãe dela é Sheila Carla da Silva. Sheila Carla Silva está aqui com a gente também aqui no estúdio, acompanhando a entrevista. E o nosso assunto hoje aqui, para quem está em casa ficar um pouco mais inteirado da nossa conversa, hoje a gente vai falar sobre as conquistas de medalhas em Olimpíadas de Matemática que você conquistou ao longo dessa sua vida estudantil, né? Que você ainda tem 14 anos, né? Está só no começo ainda dos seus estudos. Mas eu queria saber de você o seguinte, Ana, quando despertou esse interesse pela matemática? Você já tinha desde de pequenininha esse interesse pela matemática ou não? Como é que foi isso? Não, quando pequena, assim, a gente só pensa em brincar mesmo, né? Então, surgiu da curiosidade. Na minha antiga escola, meu sobrinho tinha um supervisor lá, ele dava aula de reforço. Então, eu sempre busquei curiosidade mesmo. Ele convidou alguns alunos para participar, então eu entrei nesse reforço, então continuou. Mas, Ana, você não tinha dificuldade com a matemática? Assim, que a maioria dos alunos, das crianças principalmente, elas têm uma certa dificuldade com a matemática. A matemática sempre foi o bicho-papão nos estudos, né? Mas com você foi assim, não? Tem algumas questões, claro, mas sempre tem algumas dificuldades, mas se eu estudar e me esforçar naquilo, eu sempre consigo, às vezes, aquela questão. Agora, Ana, você é aluna da escola Lourdes Coelho, não é isso? Você está fazendo qual série, Ana? É o 9º ano agora. 9º ano, né? Você chegou lá, tá há quantos anos lá na escola Lourdes Coelho? Eu, desde o ensino fundamental 2, eu sempre estou por lá. O gestor lá da escola é o nosso Alex Wagner, não é? O grande Alex, é um bom gestor, né? É muito bom, ele sempre põe a gente todas as Olimpíadas, os projetos. Ele sempre busca implementar a gente em tudo que for possível. Agora, Ana, essa ferramenta criada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que foi o CTM, né, Centro Itimbirense de Matemática, ele tem ajudado muita gente. Você é uma dessas pessoas que foi ajudada pelo CTM, pelo Centro Itimbirense de Matemática? Com certeza. Desde o 6º ano, a gente entrou e eles sempre, de certa forma, foi eles que impulsionaram nesse mundo das Olimpíadas, para todos os alunos que entraram nele também. Agora, Ana, como é que funciona lá o CTM? Como foi que você teve acesso a chegar nesse programa, o CTM? Você foi convidada? Como foi? Foi a divulgação mesmo pelas mídias de internet e também porque a própria escola também, ela se esforça para pôr os alunos em destaque. Agora, Ana, lá no Centro Itimbirense de Matemática, assim, os professores, eles têm facilidade de passar esse aprendizado para vocês? É um grupo jovem? Como é que é? O quadro de professor, eles se identificam com os alunos? São bem jovens? Tem a linguagem de vocês? Como é que é isso? A maioria é universitário ainda. Eles têm um curso preparatório para eles, então eles repassam todos os conteúdos para a gente, de forma didática e que dê para a gente entender. Agora, esse quadro de professores lá, eles se envolvem muito, né? Eu já conversei com alguns deles que eles passam a se envolver com vocês e eles querem que vocês aprendam realmente com rapidez, com qualidade. E eu acho que você foi uma das alunas que teve essa felicidade de aprender com rapidez e qualidade, né? Sim. A maioria, eles tentam, de certa forma, criar um laço com a gente, porque é comprovado que quanto maior é a relação entre professor e aluno, o aluno se sente mais próximo e se sente mais confortável para aprender. E é uma ferramenta importante, né? Ou seja, o município ele tem criado alternativas para vocês, alunos,
E eu até falei já aqui numa entrevista no podcast passado com o Glaudes, que é o gestor aqui da Escola Maranhão Sobrinho, que ele criou o torneio de tabuada e depois foi implementado pela Secretaria de Educação em toda a rede municipal de ensino. Então, assim, muitos alunos estão saindo já do torneio de tabuada, estão chegando no CTM. Qual a sua opinião em relação a essas ferramentas criadas pela Secretaria de Educação para facilitar a vida de vocês, alunos? A prefeitura em toda, assim, a Secretaria de Educação, ela busca formas de levar, né, todos os estudantes da rede pública para cima. Então, a gente é necessário, às vezes, assim. Às vezes, a educação, ainda mais também, anda um pouco decaindo. Então, esses jovens precisam de uma certa ajuda, assim, para crescerem. Agora, Ana, eu conversava com tua mãe no dia que eu fiz a visita e fui lá fazer o convite. Tua mãe é uma grande parceira sua, né? Ela sempre está ali motivando, incentivando. E o apoio familiar ele também é importante. Tem que ter essas ferramentas criadas pela Prefeitura de Itimbiras, aqui no caso, no nosso município, mas também tem que ter o apoio familiar, né? É necessário. Pode ser chato, pode ser exaustivo, mas é necessário sempre a mão da família ao nosso lado para nos acompanhar em tudo. Eu fico muito feliz porque a gente, nessa conversa que eu tive lá na tua casa, a gente tem muitos alunos que vão para a escola apenas para concluir, né? Eles dizem, não, eu vou passar, mas às vezes ele não se esforça, ele não tem um foco para que ele aproveite aquele período que ele está na escola, para ele aprender de verdade, para que ele possa facilitar a vida dele lá na frente, tipo fazer um concurso, né? Prestar um vestibular. E esse período que tem essas ferramentas oferecidas pelo município, extra sala de aula, no caso você tem um ensino regular, mas você também participa desses do CTM e ainda me diz que faz alguns cursos online. Então, assim, é importante que essa juventude, essa criançada, ela tenha foco, né? Tem que entender, a gente, estudante em geral, que não é só uma passagem, a gente tem que realmente focar naquilo e esquecer algumas distrações que estão à nossa volta, porque essa fase é uma fase de maior aprendizado. Então, a partir do ensino médio, talvez, a gente tenha um pouco mais de dificuldade, mas é toda a carga que a gente pegou do ensino fundamental, a gente vai levar para o ensino médio, consequentemente, para a faculdade. Então, é necessário. Ana, eu tenho sempre falado aqui com os meus convidados de que na gestão do ex-prefeito Dr. Antônio Borba e agora na gestão do Paulo Vinícius, a gente vê nessas unidades básicas de saúde, nos departamentos, na própria Secretaria de Educação, muitas caras jovens. Ou seja, esses meninos estão terminando de se formar e o município logo em seguida está dando a primeira oportunidade de trabalho para eles. Então é importante que eles aproveitem esse período de estudar e aprender de verdade para que possam lá na frente estar assumindo uma responsabilidade no próprio município, não é isso, Ana? É como o prefeito disse uma vez, que essas novas gerações são as que vão ocupar essas atuais no futuro. Então, sempre tem que estar bem equipadas. Agora, Ana, como foi o seu primeiro contato com essas Olimpíadas? Você foi procurada pelo gestor da escola. Com qual idade você ganhou a primeira medalha? Então, inicialmente foi na OBMEP Mirim, no 5º ano. Estava quase terminando o ano já e chegou essa Olimpíada aqui na cidade. Então, foi o primeiro contato, assim. Houve eu e outros 2 colegas, a gente foi premiado e de ouro e teve toda a premiação. Agora, na partir daí, que você ganhou na Olimpíada Mirim, a partir dali você criou um foco e disse, não, a partir de agora eu vou começar estudar mais, porque vai vir outras Olimpíadas mais difíceis e eu tenho que estar preparada para isso. Foi mais ou menos assim? Eu vi um caminho ali, né, a ser percorrido, então eu segurei e fui. E agora, gente, para quem não sabe, a Ana, ela conquistou já várias medalhas, e medalha de ouro aqui, eu queria até que você listasse aí, cadê aquele papel que a gente anotou? Está aqui, ela vai pegar aqui o papel, ela vai listar aqui umas medalhas que ela já conquistou. E eu queria que você, aluno, você estudante que está em casa, você pai de aluno, você mãe que está nos assistindo nesse exato momento,
você converse com seu filho, oriente ele de que o caminho é pela educação, o caminho mais perto para você se dar bem na vida é através da educação, mas tem que ter foco. E a prova disso é a Ana, que ela vai listar aqui as medalhas que ela já conquistou, incluindo na Olimpíada Mirim, né, Ana? Vou começar com a inicial. Até o momento era simbólica, então era uma medalhazinha comum, mas que tinha uma representação gigante. Então, Ana, às vezes a pessoa diz assim, mas é só uma medalha. Mas tem um valor simbólico, né? O valor da preparação, do esforço que você fez para você. Ninguém consegue uma medalha dessa à toa, né? A gente, então, prosseguiu para o 6º ano, em 2022. Eu consegui ouro na Canguru. Deixa eu ver aqui. Eu consegui ouro na Canguru e prata na OBMEP. Essa Olimpíada Canguru, qual é o nível? Ela é estadual, ela é nacional? Como que é ela? Então, ela começa do 3º ano, do fundamental, e vai até o ensino médio. Mas essa disputa tipo assim, quando você faz essa Olimpíada aqui no município de Timbiras, você está concorrendo também em termos de pontuação com todo o estado? Como é que funciona isso? Ela é internacional. Ela é internacional? Internacional. Opa, Ana, temos aqui uma medalhista internacional, né? Ana Carla. Então, sim, Ana, e tem mais outras aí, tem prosseguindo para o 7º ano, em 2023. Bota o microfonezinho, isso, Ana, mas... Tive prata na Canguru. Prata na Canguru, né? Ela é anualmente. E então veio o ouro na OBMEP, tanto nacional quanto estadual. E então o ouro na Mandacaru, que eu fui fazer uma palestra em Coroatá e o professor pediu uma amostra dela por lá. Então, deixei isso lá. Ana, eu lembro que o município ele tem valorizado muito essas conquistas suas e tem uma colega sua também que já conquistou medalha de ouro, né? Que inclusive ela vai vir aqui também. É assim, o município festejou, o município valorizou. E na época, eu conversando com o prefeito, o doutor Antônio Bob, ele dizia, pai, tem que valorizar, porque esses meninos eles vão inspirar outros meninos e meninas a também correr atrás e conquistar. É uma medalha realmente que abre portas, ela é muito importante. E como que você, quando chegou, Ana, que teve carro de som, que teve aquela festa toda para recepcionar, como que você se sentiu naquele momento? Alegria enorme, foi uma surpresa até também ver o quanto é significativo para eles todas essas premiações. Então eu me senti muito feliz. Naquele momento ali, Ana, tu pensou assim, a partir de agora, muita gente acreditando em mim, minha responsabilidade aumenta. Foi mais ou menos assim? Você chegou a pensar sobre isso? Com certeza, a gente sente um peso, às vezes, assim, sobre nós, então a gente tem que aguentar, né? E ir. Mas certa de que você estuda com... Eu até brincava contigo ainda há pouco, aqui antes da gente iniciar a conversa. Perguntava, Ana, tu estuda tanto, que hora que tu é criança? Tu disse, não, eu tenho tempo para isso. Eu brinco também, como toda criança. Então, assim, você faz tudo no seu tempo, mas tudo de forma organizada, né? Você tem tempo para brincar, você tem tempo para estudar, você tem tempo também para ir para a escola no ensino regular e tem tempo para participar do CTM, não é isso? Às vezes rola um contrito entre os horários, mas a gente sempre tem que manter uma organização, né, nele para seguir a vida. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa organização em casa, por exemplo. Você está em casa, hoje é sábado, um exemplo, né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, é feriado, é final de semana. Nesses 2 dias, você estuda? Como é que funciona? Então, eu sou sabatista, então pelo sábado, às vezes eu vou na igreja também. Eu faço uma rotina matinal e no domingo eu organizo o tempo para estudar. Alguns assuntos que tenho dúvidas, então eu estudo eles. E durante a semana, como é que você se organiza para essa maratona de estudo? Eu vou à escola, né, diariamente, no site Luiz Coelho, que é integral agora. E então, na parte da tarde eu tenho alguns cursos, também tenho o CTM. Então, às vezes eu vou para o CTM,
segunda, quarta e sexta. E os outros horários eu tenho uns cursos adicionais. Ana, é um curso que o aluno da nossa rede municipal de ensino, ele não tem nenhuma desculpa para não participar, né? É um curso gratuito, o CTM, né? É numa escola boa, com todas as condições, com salas climatizadas e pouco material, né, que vocês utilizam, que é cálculo, não precisa tanto material. Assim, a criança, o adolescente, no seu caso, o adolescente, ele não tem desculpa de dizer assim, não, eu não vou porque lá é pago, eu não vou porque eu não tenho material, não, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Ou seja, só não vai se não quiser, porque o curso é bom, tem professores realmente selecionados e tudo de graça, não é isso? Às vezes as pessoas procuram desculpas, né, para não ir, mas não tem para escapar. É tudo grátis, é tudo gratuito para o aluno ele poder usufruir daquilo. Então, E tem o doutor Arlane, né? Doutor Arlane, ele é um cara realmente muito empolgado, né, com vocês, empolgado com esse curso do CTM. Ele é um dos padrinhos do CTM, é um dos colaboradores, é um cara realmente que é referência hoje, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, é doutor em matemática. E quando ele fala de vocês, ele fala assim com muita alegria, chega, a gente sente o brilho nos olhos dele. Como é que você vê essa questão de ter uma pessoa, tipo assim, tem a prefeitura que apoia, tem um secretário que está ali preocupado, tem os coordenadores do curso, tem os professores, e tem uma pessoa como o doutor Arlane que está ali também para motivar, para incentivar, para dizer, eu estou aqui, qualquer dúvida que tiver, eu estou aqui para ajudar. Como é que você vê isso? A gente se sente acolhido, né? É alguém que está sempre ali ao lado, acompanhando, tirando as dúvidas, às vezes também. Então, a gente se sente como um pai também. Ele é um pai dos alunos do CTM. Eu fico, assim, cada vez que eu vejo ele falando sobre o CTM, a gente se emociona, né? A gente entende que muitos adolescentes estão deixando passar essa grande oportunidade, Ana, de estar em um curso com professores altamente qualificados, com apoio total da prefeitura por meio da Secretaria de Educação e com um doutor em matemática para coordenar tudo, para dizer o que precisa melhorar, onde é que vocês estão acertando. Então, assim, eu quero aqui até falar exatamente com você, adolescente que está em casa, você que tem idade para participar do CTM, você não está participando. A Ana pode ser uma motivação, um exemplo, é um grande exemplo disso, já conquistou várias medalhas. Então, assim, Ana, hoje, o que você tem a dizer para esses jovens que estão deixando, assim, tipo assim, estão indo para a sala de aula, estão tendo as presenças, estão passando de ano, mas no fundo não estão aprendendo, não estão acumulando aprendizado para que facilite a vida dele lá na frente? Pessoal, a gente tem que entender que tem que ter foco. É uma fase que é necessário a gente focar nas aulas, ter toda a atenção dos professores, respeitando eles também. E esse percurso desses 4 anos aqui é necessário, a gente tem que suportar. Eu sei que às vezes pode ser cansativo, mas a gente tem que ir e tem que continuar nessa busca. E Ana, você acredita que um dos caminhos para vencer na vida seja através dessa perseverança, dessa busca pelo conhecimento? Com certeza. A gente tem que se segurar firme e não desistir. É o único meio, às vezes, também. Aqui nós já temos vários exemplos aqui na cidade de Itimbiras de pessoas que não tinham nenhum poder aquisitivo, da família muito humilde, mas que ele foi perseverante, estudou a vida toda em escola pública e não ficou se escondendo atrás de dizer, não, meu pai não tem condição de me botar numa escola particular, não teve condição de pagar um cursinho, não teve isso, não teve aquilo. E a pessoa teve perseverança, teve foco e hoje é um vencedor, está aí realmente feliz da vida, sendo um grande exemplo. E isso é um caminho que tem que ser seguido, né, Ana? Tem assim, o exemplo do Glaudson, né, Ribeiro, e dentre outros, a gente tem que usar eles como exemplo, como inspiração também. Eles são espetaculares. Então, gente, hoje é um dia de muita felicidade. A gente está aqui conversando com uma jovem de 14 anos, muito já assim, madura no que quer, muito certa do que quer. A mãe dela está aqui, a Sheila aqui do lado assistindo tudo aqui, muito feliz, muito orgulhosa. E eu acredito também, Ana, que se o seu pai, né, tivesse vivo, ele estaria realmente
lhe dando força, assim como sua mãe, e estaria muito orgulhoso de você, não é isso? Na verdade, ele foi, né, um dos primeiros exemplos de inspiração para eu procurar algo na vida, né? Então, se ele estivesse aqui, seria melhor ainda. Eu tive na inauguração da quadra José Carlos Lopes da Cruz, Boa Hora, lá no bairro de São Sebastião, e até brinquei com você lá, eu digo, e aí, Ana, você está feliz de ter um prédio tão importante, uma quadra de esporte homenageando seu pai? E você falava, né, da felicidade que você naquele dia tinha de estar ali naquele momento, né? E você chegou até usar o microfone e falar sobre isso lá, né? Sim, sim. Eles representarem, né, significar meu pai daquela forma foi uma representação gigante, foi um respeito, né, pela memória do meu pai, então foi maravilhoso. E ali, Ana, você viu que, tipo assim, eu queria saber de você, assim, você já é uma adolescente, tem 14 anos, e eu acredito que você já tenha decidido já na sua cabecinha o que você quer seguir na sua carreira profissional. Você podia adiantar pra gente? Então, ainda não, porque são muitos caminhos, Muitas né? etapas ainda. Eu tô vendo algumas opções ainda, e a que melhor eu me identificar, eu tô indo. Mas até lá não pode perder o foco. Eu vejo lá na escola que você trabalha, que você estuda, desculpa, que você estuda lá na escola Luiz Coelho. Ali é uma escola que hoje ela é um prédio muito importante e é uma referência na educação de Timbiras, porque lá funciona a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, lá tem laboratório de informática, lá tem hoje o ensino de tempo integral. Assim, hoje é uma escola que muito representa. E a gente vê os profissionais lá, cada um tentando da melhor forma possível fazer com que vocês tenham esse aprendizado e não percam o foco. Hoje você já está no 9º ano, ano que vem você já não vai mais estar na escola Luiz Coelho, mas o que fica, quando sair da Luiz Coelho, o que fica de aprendizado, assim, de que você conseguiu lá na escola Luiz Coelho? Fica todo o amor dos professores pelos alunos, fica todas as aulas espetaculares que os professores proporcionavam para cada um de nós. E que os próximos estudantes que virão, os que estão ainda na escola, eles também continuem com um legado, né, tão importante. Gente, voltando a falar sobre as medalhas. A Ana, ela falou aqui, listou aqui uma lista enorme de medalhas aqui, né, que ela ganhou. São medalhas importantes, nenhuma, eu digo assim, nenhuma ela é menos importante do que a outra, porque você levou a sério todas elas do mesmo jeito, né? Você, quando se preparou para a Olimpíada X, Y, você foi com a mesma vontade de pontuar e de ser a melhor. Mas eu queria que você falasse assim, Ana, que você conseguiu receber em Recife uma das medalhas, né? E assim, você foi com passagem de avião, com direito a acompanhante, com todas as honras. Queria que você falasse para mim de como foi esse momento, assim, você viajar para Teresina, ou foi para São Luís, não sei, pegar o avião, viajar para Recife, ir lá, ter gente para já esperando, para levar para o hotel. Me conta como que foi essa... Essa para Recife também teve a de Rio de Janeiro. Como é uma ida longa, às vezes a gente pega conexões, então a gente tem a oportunidade de conhecer até outros estados, só de vista. E lá eles têm toda a recepção boa, eles levam a gente de carro até um hotel, e hospeda a gente com toda a calorosidade completa. Onde você considera que foi melhor? Foi no Rio ou foi em Recife? No Rio, foi num hotel, não sei quantas estrelas, mas... Lá tinha estrela que não dá nem pra contar. Ô, Ana, eu fiquei sabendo que, através de uma colega sua, que lá quando você estava no voo para o Rio de Janeiro, a comissária de bordo anunciou a sua presença e disse que ia levando uma campeã, uma medalhista da Olimpíada. Conte pra gente como é que foi isso aí. Sim, eles falaram, né, é comum, eles entregaram um papelzinho pra mim, da Azul, com o nome, o primeiro voo, e também fizeram uma cordialidade aqui atrás. Tem como você ler pra gente essa cordialidade aí, Ana? Ana Carla, parabéns pelo título, nós da Azul estamos honrados em poder participar dessa linda história.
Continue sempre sonhando, estudando e sempre buscando o melhor para o seu futuro. Isso foi falado lá no alto-falante, saiu lá no alto-falante do avião. A Azul é a empresa, gente, é a empresa de aviação no qual ela viajou, não é a empresa de avião. Então, quando você ouviu isso, como que você... Beleza, né? A gente espera mais. E os olhares lá, todo mundo... Nós temos uma campeã aqui. E aí lá no Rio, tudo muito novo para ti, né? Quando você chegou no hotel, como que foi a cerimônia lá de entrega da medalha? Tinha bastante gente, eram vários alunos, os responsáveis pelos alunos. Teve a presença do presidente também, a presença de outras figuras ilustres também. Foi algo emocionante. Gente, ela está falando simplesmente que na cerimônia de entrega da medalha dela, ela teve presença de gente, nada mais nada menos como o presidente da República. É um momento histórico na sua vida, né? Ali você entendeu o tamanho do esforço que valeu tanto o esforço que você vinha fazendo para conquistar essas medalhas, e você não foi lá por meio de ninguém, você foi lá por meio do seu próprio esforço, e esse esforço levou você lá, né? Sim, a gente tem que entender também, né? A gente tem que entender que foi nosso esforço, né, próprio, que a gente conseguiu tudo que está indo. Aí você chegou lá naquele universo com alunos do país inteiro. Aí você, maranhense, de uma cidade de 26.500 habitantes, uma cidadezinha bem pequenininha, bem humilde, mas você estava lá firme e forte, com a medalha de ouro no peito e dizendo: Timbiras está aqui, eu sou Timbiras nesse momento. Você se sente até pequeno com a grandiosidade que era lá, né? Mas ao mesmo tempo gigante, porque está representando todo o município lá também. E na realidade você estava representando não só o município, mas também o estado, né? Porque lá eu fiquei sabendo que desse momento seu. Eu acredito que ali é uma coisa que está gravado na sua cabeça, na sua memória, e que não vai passar, né? Você vai lembrar isso e ainda vai contar daqui a uns anos para os seus filhos e para os seus netos, vai compartilhar isso com os seus amigos nas suas rodas de conversas, e vai levar isso para a sua vida profissional como um grande feito, né, na sua vida. E na época você tinha apenas 13 anos, não era isso? Ou era 12? Era 12. 12 anos, né? Você já conseguiu um feito desse. Primeiro você foi receber uma medalha em Recife, não foi, Pernambuco? Foi uma Olimpíada Conemat que está sendo feita. Ela é uma Olimpíada regional. O professor organizou uma equipe e a gente foi para lá e fez a prova e eu consegui a medalha. Timbiras tinha uma representante na Olimpíada, tinha uma representante numa solenidade de entrega de medalha em Recife, Pernambuco, na capital do estado de Pernambuco. Timbiras tinha uma representante para receber uma medalha de ouro no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. E você foi essa nossa representante lá. E assim, a partir daí eu entendo assim que as meninas que estão nos assistindo agora, que se inspire, que use essa experiência sua como uma coisa positiva, uma coisa boa, que eles possam se espelhar em você e dizer assim: se a Ana pôde, eu também posso, né? Mais ou menos por aí, Ana? A gente tem que se espelhar, né, no próximo. A gente vê que se aquela pessoa foi capaz de conseguir aquilo, por que eu não conseguiria também? Então, é sempre buscando. Muita gente, Ana, às vezes ele tem uma facilidade de aprendizado, mas aí tem a questão dos entraves, né? Das armadilhas que vêm, como por exemplo hoje, o celular, né? Tem as meninas na sua idade já começam a pensar em sair, dar uma voltinha por ali, né? E tipo assim, começa a vir as armadilhas para tirar você do foco. E é importante que quem tem foco não perca o fio da meada, porque depois para encontrar fica mais difícil, né, Ana? Às vezes até eu me perco, mas a gente tem que se centralizar no que realmente a gente quer para o nosso futuro. Então a gente tem que, ainda mais as meninas também, nessa fase, os adolescentes em geral, a gente às vezes se perde em uma saidinha, em algumas coisas momentâneas que vão deixando por aí. Pois é, como eu falava, muita gente perdeu o foco, e outros colegas que não perderam foco, hoje eles estão bem de vida, viraram empresários, viraram médicos, viraram advogados, viraram pessoas com poder aquisitivo, mas
que foi conquistado com muito esforço, com muita perseverança. Então, assim, é importante que não perca o objetivo daquilo que se está querendo, porque na realidade você é uma pessoa que está se preparando para o futuro, mais ou menos assim, né? Toda essa bagagem eu tô levando para frente, para o futuro, todo um currículo, né, a ser feito. Então é sempre para acrescentar mais ainda. É bem aí que eu falo o seguinte: a família nesse momento ela é importante demais. A família ela tem que dosar, né? Tem que dizer assim, vai lá, brinca, se diverte com responsabilidade, tal hora tem que estar em casa, mas você tem um compromisso não comigo, você tem um compromisso com você. Entendeu? Então, assim, é importante que os filhos também, na maioria das vezes, a adolescência é uma fase da rebeldia, né? Mas que, na maioria das vezes, o maior prejudicado com a rebeldia é exatamente o rebelde, né? Porque a família ela só quer puxar para o lado bom, né, Sheila? E só quer puxar para o lado bom. E é importante que os adolescentes pensem nisso, né? Com certeza, a gente tem que, como já dito, o foco é o foco, é necessário. O doutor Antônio Borba, né, ele sempre cita onde ele vai, nos discursos que ele faz, ele fala da vida dele, né? Ele hoje é médico, tem 8 especialidades, é professor de educação física, foi bancário, mas ele veio da roça, o pai era lavrador, o pai era vaqueiro, lavrador, mas ele foi para São Luís, não perdeu o foco e hoje é um cara que tem uma vida aí, né, de exemplo para todos nós. E a gente espera que você, com apenas 14 anos, possa ser o grande exemplo e que eu quero aqui dizer o seguinte: eu quero estar bem velhinho, eu já estou já com os cabelos brancos, mas eu quero estar bem velhinho aqui lhe entrevistando depois, você já uma profissional, já uma pessoa que já está oferecendo seus serviços para a nossa população, que seja uma profissão que você possa trabalhar aqui, mas se não for, onde você estiver, que seja realmente uma profissional envolvida com o que você vai fazer, que faça com compromisso, com responsabilidade, sem esquecer das suas raízes de onde você saiu. Procuro até mesmo uma profissão que seja para o bem público, então talvez eu esteja por aqui. Então tá aí, rapaz. Eu quero agradecer, a gente já chegando ao final, mas antes eu quero mais uma vez que você deixe uma palavra de incentivo para as meninas e os meninos da sua idade, né? Como eu falei, é uma idade muito complicada, onde o foco nem sempre é prioridade, tem as armadilhas da vida e que atormentam a juventude, e é preciso ouvir a família pode ter certeza, ela nunca quer o mal da pessoa. Então eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus colegas, não perder o foco, que assim como você conseguiu essa quantidade de medalha e que vai conseguir muito mais, com certeza, eles também podem. Então, gente, a gente tem que entender, é comum, claro, é uma fase bem diferente, né? É a entrada da adolescência e depois a juventude, a gente agora é jovem, a gente tem que focar naquilo que é mais importante agora, né? Então a gente não pode se perder no meio do caminho. Muitos se perdem, mas aqueles que realmente querem, eles não vão se perder. Então eu espero que vocês podem levar essas palavras para a vida. Eu queria também saber de você o seguinte: a importância do município, porque assim, a educação, ela precisa, muito se diz, a educação tem que melhorar. Aqui em Timbiras foi criado, o município fez um trabalho muito bom, vem fazendo um trabalho muito bom, a educação realmente a gente sabe que vem numa crescente muito boa. E fora o ensino regular da rede municipal de ensino, eles criaram várias ferramentas, como o torneio de tabuada, como Olimpíadas de Matemáticas, como o CTM, como o pré-vestibular de todos. Então, assim, na sua opinião, é importante o município, além de estar organizando o estudo, as escolas cada vez mais, melhorando, pagando em dias os professores, melhorando a qualidade das escolas, criar essas ferramentas também para incentivar cada vez mais? Com certeza. Também, além dessas Olimpíadas, tem o Soletrando também. Isso, tem o Soletrando, estava esquecendo, né? Todas essas ferramentas são para impulsionar mais ainda, né? Todos os jovens estudantes e a crescerem. Então é necessário, sim, o apoio todo crescente da Secretaria de Educação para sempre alavancar. Agora, e assim, a gente nunca pode deixar as pessoas dizer, não, eu ainda estou muito jovem, lá na frente. Eu acho assim, que se a educação está boa agora, então a hora
É agora, não é isso, Ana? Se a educação tá boa nesse momento, você tem que aproveitar agora, a hora é agora. Vou aproveitar esse momento bom que a educação tá tendo e vou partir para cima e vai dar tudo certo. Isso, a gente tem que fazer com limão se faz limonada. Então a gente sempre tem que buscar. Eu quero aqui agradecer a minha amiga Sheila, sua mamãe, que está aqui assistindo a gente, está bem aqui do ladinho aqui. Pela gentileza, né? Eu fui lá, conversei com ela, ela disse, não, sem problema nenhum, a Ana vai, a gente tem o maior prazer em estar, porque, Ana, na realidade a gente lhe trouxe aqui para que você seja um espelho, para que você seja uma inspiração. Você só tem 14 anos, é uma menina que está aí, essa quantidade de medalhas é um exemplo de que você está no caminho certo. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo essa conversa com você e quero aqui, em nome do nosso secretário de comunicação, o Arnaldo Web, em nome do nosso prefeito Paulo Vinícius, em nome do nosso vice-prefeito Edmundo, em nome do secretário de Educação e toda a equipe técnica da SEMECT, em nome do pessoal lá do CTM, do professor Arlane, a gente quer agradecer e te parabenizar por essa vida estudantil que você está levando muito a sério e que a gente vai estar sempre torcendo por você e por toda essa rapaziada da sua idade. Obrigada. Então tá aí, gente, chegando ao final do podcast Prefeitura Presente, hoje conversando com Ana Carla, e foi uma conversa realmente muito boa, muito proveitosa. Ela é filha do saudoso José Carlos Lopes da Cruz, nosso querido Boa Hora. A mãe dela está aqui, a dona Sheila está aqui com a gente. E para você, o nosso muito obrigado. Eu quero que você, quando assistir esse vídeo, você repasse ele para outras pessoas, porque ele é um vídeo muito inspirador e com certeza vai ser muito bom. Eu estava esquecendo aqui, quero agradecer também ao nosso diretor-geral, nosso querido Tossan Frazão, e ao nosso editor aqui, o Alisson. Grande abraço a todos, estou indo embora.